Em 2001, o grupo Oficina Multimédia, de Belo Horizonte, dirigido por Ione de Medeiros, estreou a peça A Casa de Bernarda Alba, a partir da obra de Federico Garcia Lorca. A peça foi pensada como uma casa móvel, onde se enfumaçam os contornos entre o sonho e a realidade. A história se passa no interior da Espanha em meados do século passado. Tudo tem início quando a viúva Bernarda Alba decreta um luto de 8 anos para a família, encarcerando suas 5 filhas dentro de casa. A peça foi um grande sucesso do grupo e ficou 4 anos em cartaz. Eu sou Ione de Medeiros, diretora do Grupo Oficina Multimédia, e queria falar um pouquinho sobre A Casa de Bernarda Alba, um espetáculo que foi muito significativo para o grupo, porque a gente fez uma dramaturgia de Garcia Lorca, com texto, personagem, um tipo de espetáculo que a gente não fazia. Interessante é que eu tive uma identificação muito grande com essa obra de Lorca, porque eu acho pela nossa cultura, essa influência da nossa colonização hispânica ali, daquela região ali da Espanha e Portugal, tinha muito a ver com essa repressão toda que a gente encontra nas terras mineiras, né? Eu comecei meu contato com Garcia Lorca em Itabira, que é onde eu comecei a fazer teatro. E cheguei aqui, o primeiro espetáculo que eu vou montar foi A Casa de Bernarda Alba, e ainda fazendo o papel de Bernarda Alba. Como que eu cheguei nesse papel? A Ione conta que quando eu entro pro grupo, ela ficou um pouco assustada. O elenco de Isaac Senoel, homens, mulheres fortes, lidando com material pesado, latão, escada, caixote. Eu cheguei no grupo muito magro, muito franzino. Ela falou, nossa, será que ele vai aguentar o pique do multimédia? Mas disse que nas improvisações, quando eu soltei minha voz, que ela viu minha voz, ela falou, ele é a Bernarda Alba. A gente estudou muito Garcia Lorca, o contexto social, o contexto político, a similaridade que havia da obra do Lorca com Minas Gerais e também as improvisações que eram muito aprofundadas. A questão do vídeo que a gente introduziu, que dialogava com a cena, que o vídeo era projetado em cima das portas da casa de Bernarda Alba, isso tudo deu um caráter muito mineiro e uma identificação muito grande com a cidade que viu, e esse espetáculo marcou uma época. Nós éramos muito jovens para fazer esse texto. Nós éramos aspirantes a artistas, todos universitários. Nós éramos muito leves para ter que dizer e colocar no corpo uma verdade de um Lorca que traz tantas denúncias. Me marcou muito o cuidado com a palavra nesse processo. Nós investimos muito nesse trabalho de amaciar o texto, como a Ione fala. Para isso, muitos procedimentos de voz, interjeição, risos, gestos vocais foram apropriados ao texto falado. E esse caminho se revelou muito importante para os atores, para o elenco. Algo que me marcou muito foi a forma como a Ione trabalhou o processo de construção dos personagens com a gente, né? Então, o musicista que ela trouxe todo um viés musical para essa construção e uma ênfase assim, bem importante na forma como nós transmitiríamos esse texto, né? E para além do texto, todos os subtextos e os contornos afetivos dos personagens. Então ela orientava para que nós buscássemos, né, em cada cena, em cada momento e cada personagem, como diria o seu texto, né, como cada palavra seria pronunciada, em que momento e quais seriam as melodias da fala de cada um, os ritmos, né. A construção da obra
foi feita muito em cima de um desenho coreográfico da cenografia, né, assinado pela Ione e pela equipe no seu processo de criação. E isso, para o exercício teatral, nos criava uma dinâmica para conseguir dar um texto com alguma verdade, com alguma coerência do que a gente estava dizendo. Então ali o corpo do objeto e o corpo do ator, eles tinham a mesma importância. O cenário eu tinha uma intenção de construir uma casa, não sei, me veio essa ideia na cabeça, uma casa numa arquitetura colonial. Então eu comprei portas, janelas, uma opção de adereços, né, dessa época, e nunca construí a casa, e tudo que seria para uma casa foi para o palco, para ser a casa de Bernarda Alba. Então era um material muito pesado, que dava um tônus muito especial nos atores. Eles eram muito jovens, então o próprio isso fazia eles parecerem até mais velhos, porque o corpo se modificava para arrastar o cenário que estava em constante movimento, como se fosse uma casa de sonhos, onde as escadas vinham para frente, as janelas, era móvel. Então não eram os atores que iam até o cenário, eles traziam o cenário e deslocavam dependendo da necessidade. Acho que uma coisa interessante dessa montagem é todo aquele cenário, porque o cenário era de verdade, tinha ogivas de ouro preto de verdade, portas de ouro preto que também eram reais, né? E também era um cenário meio mágico, porque a gente tinha que fazer uma coisa difícil parecer fácil, carregar todas aquelas coisas, ter um treino mesmo para poder saber movimentar esses objetos e fazer uma mágica em cena, porque a gente fazia. O que é que vocês estavam fazendo esse tempo todo? Sem pra que ter tanta criada, não fazer nada. Nada lá com isso, já é diferente demais. Vamos lá com isso, menino. Que tá essa casa, hein, pô? Vê se limpa bem tudo isso, porcaria. Abre essa porta! Me marca muito da época do espetáculo Bernarda Alba, é que era um espetáculo denso, né? A peça está falando de tirania, inclusive uma grande relação com os dias de hoje, né? Então a Bernarda Alba é uma ditadora, uma tirana, né? Que reprime as filhas. E a gente vestia roupas pretas, né? Tudo assim, digamos, muito sombrio. Mas os ensaios, que eram muitos e eram intensos, né? A gente ensaiava muito, tinha uma alegria, uma brincadeira, né? Assim, eu lembro do Jonathan brincando, imitando a Bethânia como Bernarda Alba. Uma montagem densa, como o texto pede, mas também tinha tons de brincadeira, de ironia, que a gente mantinha nos bastidores e que eu acho que de alguma maneira isso também transpareceu na peça. Um dia, a Ione chegou com a proposta de a gente fazer a peça com um caráter expressionista, né? Como se nós estivéssemos num daqueles filmes do expressionismo alemão. Que na prática a orientação era a gente exagerar na expressão, exagerar na expressão facial, na forma de dar o texto, nas relações, no sentido das cenas, nas movimentações, nos gestos, né? Então eu me lembro que esse ensaio foi realmente alucinante, né? Porque tinha todo esse respeito a uma partitura já criada, mas havia todo esse elemento de improvisação e de criação. E eu me lembro que foi um desbunde, o elenco realmente assim, se mergulhou, assim, fez coisas absurdas, que foram hilárias, foram deliciosas, assim.
Ione acrescentou uma personagem que não tem na Casa de Bernarda Alba, que é a Constância. Foi interpretada pelo Marcos Ferreira, o Marquinhos. E o Marquinhos era uma personagem praticamente muda, que tinha um jargão, que era um que ele usava em momentos pontuais, muito preciso, que tinha um efeito cômico, a plateia reagia sempre muito bem. A gente fez a estreia no Teatro Francisco Nunes, a temporada de estreia, e na sequência a gente faria uma apresentação na Estação em Movimento, um projeto muito bonito, na Praça da Estação, mas era dentro de uma lona de circo. E a Ione não hesitou em levar o espetáculo para essa lona, né, para esse circo. E foi lindo aquele espetáculo daquele tamanho dentro de um circo, algo inacreditável. E da estreia, o que me marcou na estreia foi, eu acho que a mais marcante foi a estreia no Grande Teatro do Palácio das Artes. Por quê? A gente estava na coxia e o público ia chegando, a gente escutando aquele burburinho do público chegando e não parava de chegar público. Eu lembro que eu comecei a ficar com dor de barriga, a suar frio, a ficar desesperado. Eu falava, eu não vou conseguir. Mas depois que a gente entrou em cena, aí foi uma estreia incrível lá no Palácio das Artes. Foi muito bonito. Só de camisola.